artigo 43 diz que a educação superior tem por finalidade: primeiro, estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. Segundo, formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua. Terceiro, incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, e da criação e difusão da cultura, e desse modo desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. Quarto, promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação. Quinto, suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. Sexto, estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com essa uma relação de reciprocidade. Sétimo, promover a extensão aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na Constituição. O artigo 44 já fala o seguinte: a educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas. Primeiro, cursos sequenciais por campo de saber de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam os requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino. Segundo, de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo. Terceiro, de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino. Quarto, de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. O artigo 45 fala o seguinte: a educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com vários graus de abrangência ou especialização. O artigo 46 já fala o seguinte: a autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados periodicamente, após processo regulamentar de avaliação. Primeiro, após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente identificadas pela avaliação a que se refere este artigo, haverá reavaliação, que poderá resultar, conforme o caso, em desativação de cursos e habilitações, em intervenção na instituição, em suspensão temporária de prerrogativas de autonomia ou em descredenciamento. Segundo, no caso de instituição pública, o Poder Executivo responsável por sua manutenção acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos adicionais, se necessários, para a superação das deficiências. Artigo 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, excluindo o tempo reservado por provas por exames finais, quando houver. Artigo 1º. As instituições informarão os interessados, antes de cada período letivo, os programas dos cursos, os demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprirem as condições específicas. Parágrafo 2º. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrados por meio de exames e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicado por banco examinador especial, poderão ter abreviação da duração do seu curso, de acordo com as normas do sistema de ensino. Parágrafo 3º. É obrigatória a frequência dos alunos e professores, salvo nos programas de educação à distância. Parágrafo 4º. As instituições de ensino superior
oferecerão no período noturno cursos de graduação nos mesmos padrões de qualidade mantidos no período diurno, sendo obrigados à oferta noturna nas instituições públicas, guardando a necessária previsão orçamentária. Artigo 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova de formação recebida por seu titular. Parágrafo 1º. Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registradas e aqueles conferidos por instituições não governamentais serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação. Parágrafo 2º. Os diplomas de educação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham o curso do mesmo nível e área de voo equivalente, respeitando os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação. Artigo 3º. Os diplomas de mestrado e de doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que procuram cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados na mesma área de conhecimento em nível equivalente ou superior. As instituições de educação superior aceitaram a transferência de alunos regulares para cursos afins, na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo. As instituições de educação superior, quando da ocorrência de vagas, abriram matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito, mediante processo seletivo prévio. As instituições de educação superior credenciadas como universidades, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, levaram em conta os efeitos desses critérios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos do sistema de ensino. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais, de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto do regional e nacional. 1/3 do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado e doutorado. 1/3 do corpo docente em regime de tempo integral. No artigo 53, que também fala sobre a educação superior, ele diz assim, que no exercício de sua autonomia são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, que são as seguintes atribuições. A primeira é criar, organizar e extinguir em sua sede cursos e programas de educação superior, que são previstos nessa lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino. O segundo, fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes. Terceiro, estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividade de extensão. Quarto, fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio. Quinto, elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes. O sexto, conferir graus, diplomas e outros títulos. O sétimo, firmar contratos, acordos e convênios. O oitavo, aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referente às obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais. O nono, administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista, no ato da Constituição, nas leis e nos respectivos estatutos. O 10º, é receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira, resultante de convênio com entidades públicas e privadas. Para garantir a autonomia didática científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir dentro dos recursos, orçamentos disponíveis sobre criação, expansão, modificação e extinção de cursos, ampliação e diminuição de vagas, elaboração de programa dos cursos, programação das pesquisas e das atividades de extensão, contratação e dispensa de professores, planos de carreira docente. Já o artigo 54 fala sobre as universidades mantidas pelo poder público,
que gozarão na forma da lei, de estatuto jurídico especial, para atender às peculiaridades de sua estrutura, organização e financiamento pelo poder público, assim como seus planos de carreira e do regime jurídico do seu pessoal. No exercício da sua autonomia, além das atribuições asseguradas pelo artigo anterior, as universidades públicas poderão propor seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como um plano de cargos e salários atendidas às normas gerais, pertinentes e os recursos disponíveis. Segundo, elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as normas gerais, aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referente às obras, serviços e aquisições gerais, de acordo com os recursos alocados, elaborar planos, programas e projetos de investimentos referente às obras, serviços e aquisições gerais, de acordo com os recursos alocados, elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais, adotar regime financeiro e contábil que atenda com as suas peculiaridades de organização e funcionamento. Sexto, realizar operação de crédito ou de financiamento com aprovação do poder competente para aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos. O sétimo, efetuar transferências, quitações e tomar outras providências de ordem orçamentária, financeira e patrimonial necessárias ao seu bom desempenho. As atribuições de autonomia universitária poderão ser estendidas às instituições que comprovem alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa, com base em avaliação realizada pelo poder público. O artigo 55 já fala que caberá à União assegurar anualmente em seu orçamento geral recurso suficiente para a manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior por elas mantidas. Já o artigo 56 fala que as instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos de que participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional. Em qualquer caso, os docentes ocuparão 70% dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e modificações estatutárias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes. O artigo 57 e o último fala que nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de 8 horas semanais de aula.